Boa noite, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Amém. Você está faminto da palavra de Deus hoje? Amém. Abra sua Bíblia então no Salmo 133. A excelência da união fraternal. Salmo 133. Mais uma vez, vamos nos pôr de pé para a leitura da palavra. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Ó Pai, obrigado pela leitura desta palavra, deste salmo. Agora, Espírito Santo, aplica nos nossos corações. Queremos ser edificados, fortalecidos, renovados pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Vamos falar sobre koinonia cristã. Koinonia é uma palavra do grego que significa comunhão. Koinonia, comunhão. Amém? O Salmo 133 é um dos salmos de romagem. Nós temos aí desde o Salmo 120 este título, Cântico de Romagem, até o Salmo 134. Ou seja, era um salmo de peregrinação. Os peregrinos iam em direção ao templo em Jerusalém. Eles iam participar das festas anuais de Israel. E eles iam com muita alegria no coração. Reinava ali entre os peregrinos um espírito de união, de unidade, de fraternidade cristã, uma harmonia maravilhosa. Hoje nós falamos fraternidade cristã. Naquele tempo que o Salmo 133 foi escrito, não havia esse termo, fraternidade cristã. Mas isso para nós hoje. Então o salmista, ele emprega aqui duas figuras de comparação, metáforas, né? Em outras palavras, para ilustrar um pouquinho o que ele quer dizer com a comunhão. E ele diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Bom e agradável, coisa excelente, coisa boa, né? Esta união, esta comunhão que existe, no caso aqui, a congregação de Israel. Hoje nós trazemos para nós aqui a congregação cristã, a igreja de Cristo, naquele tempo a congregação de Israel. E agora ele faz a comparação. Ele diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba de Arão. Então nós que estamos aqui no Ocidente, nós parece que não entendemos muito bem o alcance desta comparação. Mas vamos pensar um pouquinho em termos daqueles que estavam lá no Oriente, lá em Israel, e que conheciam muito bem essa figura de linguagem. Quando um rei era ungido, um sumo sacerdote, sacerdotes também eram ungidos, era uma tremenda de uma festa nacional. Havia grande alegria, um novo sumo sacerdote para a nação, alguém que nos representa diante de Deus. Então aquele momento em que aquele azeite era derramado ali sobre a cabeça do rei ou do sacerdote, era um momento de grande alegria. E esta mesma imagem ele está trazendo aqui agora, para falar de comunhão. É igual, né? É como se fosse aquele momento feliz, festivo. E a segunda imagem que ele usa aí, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então imaginem um pouco, naquele clima do Oriente Médio, no caso de Israel, um dia quente e seco. Aí chega a madrugada,
lá do Hermon vem aquele orvalho, e aquilo rega toda a terra, a plantação, aquilo revigora, aquilo traz vida, e é esta figura que ele está trazendo aqui, né, para falar de comunhão, porque a comunhão traz vida também. A comunhão pega aquele coração que está ressequido por barreiras, por dificuldades, por inimizades, e a comunhão restaura. É como um orvalho que cai do céu, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quem já teve aqui um problema com alguém que era muito amigo, de repente aquela amizade é quebrada e você sofre com aquilo. Mas quando chega o momento da restauração, é um momento de alegria, de gozo, parece que você renova. Há pessoas que perdem sono, não conseguem dormir. Há pessoas que ficam aflitas quando algo acontece, às vezes entre o casal, marido e mulher, às vezes dentro da família, acontece ali uma quebra de harmonia, de vínculo, e aquilo machuca, aquilo fere. Mas quando vem o momento da restauração, é como o orvalho de Hermon que trazia restauração para toda a nação. Houve um escritor alemão nos dias de Hitler, inclusive ele foi executado a mando de Hitler, Dietrich Bonhoeffer, e ele foi martirizado porque ele resistiu ali aos nazistas. E ele escreveu um livro clássico sobre a comunhão. Nome do livro, Life Together, A Vida em Comunhão. E ele se baseou neste Salmo 133. Então eu estou trazendo aqui alguns princípios do Bonhoeffer para que a gente possa entender um pouquinho mais o alcance desta palavra. Os títulos eu adaptei para facilitar um pouco aqui a exposição. Então, o primeiro tópico: valorize a coinonia cristã. Irmãos, valorizem isso aí. Valorize a comunhão. Ela é preciosa aos olhos de Deus, aos olhos do Espírito Santo, para que Ele possa agir na sua vida, para que Ele possa trazer prosperidade para a sua vida, para que Ele possa abençoar a sua casa, a sua família, para que Ele possa abençoar a sua igreja. Esta coinonia somente pode ser descrita com os termos que estão aqui: boa e agradável. Boa e agradável. É uma dádiva de Deus que não pode ser desprezada, rejeitada. O apóstolo Paulo, ele exortou também a igreja de Corinto, lá na sua primeira carta, capítulo 1, 10 a 13, e ele disse o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Olha aí, isso é válido para a igreja. Era válido para eles naquele tempo, a nação de Israel, porque a Bíblia diz que uma casa dividida não prospera. E eu fico às vezes preocupado, e já orei muitas vezes pelo nosso Brasil, porque é uma casa dividida. O governo, as entidades que estão aí, Senado, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, casa dividida. E nós precisamos orar para que haja unidade no país, para que o país prospere. Então, com relação à igreja, Paulo está dizendo: olha, sejais unidos, o mesmo pensamento, o mesmo parecer, todo mundo remando na mesma direção, com a mesma preocupação, não haja contendas. Então, Paulo estava preocupado, sim, com a igreja de Corinto, porque era uma igreja que havia ali muitas divisões e dissensões. Infelizmente, nós sabemos que há desencontros, divisões de pensamentos. Isso faz parte até da história cristã. Nem todos primam pela comunhão das ideias. E as dissensões, elas surgiram no decorrer da história da igreja. Eu vou citar aqui algumas. A primeira disputa famosa no meio dos protestantes,
porque os protestantes, né, o ramo protestante começa em 1517, 31 de outubro, esse mês aqui, né, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. E aí, nesta época, então, no meio dos protestantes, irrompeu entre Lutero e Zwinglio uma dissensão sobre a ceia do Senhor. Sobre a ceia. Em 1529, Filipe de Hesse, tentando unir os partidos hostis do protestantismo, organizou uma conferência em Marburgo, esperando levar Lutero e Zwinglio a concordarem em certas doutrinas principais, mas não chegaram ao acordo. E no final da reunião, não apertaram as mãos uns dos outros. Saíram ali brigados. Um segundo episódio ocorreu entre Calvino e Servetus. Eles não concordaram na doutrina da Trindade. E finalmente Calvino fez com que Servetus fosse queimado no morro de Champel. Estes heróis da reforma tornaram-se exemplos de sectarismo. Infelizmente, muitos acabaram seguindo, né, esse sectarismo. Não concordo com isso. Ok, você tem direito, não pode concordar com todas as doutrinas, mas apenas ame aquela pessoa, respeite aquela pessoa, ame aquela igreja, respeite aquela igreja, ame, né, aquela denominação, respeite aquele ponto de vista em que eles pensam diferentes, porque todos nós somos dependentes dessa graça bendita do Senhor Jesus Cristo. E não são coisas menores que nos separam. Há coisas que são inegociáveis, né, mas outras coisas podemos relevar. Segundo ponto de Bonhoeffer Dietrich, ele diz: centralize-se em Cristo. Amém? Cristo, o centro. Cristo, o centro da igreja. Igreja cristocêntrica. Igreja que não está fundada em homens, em organizações, ou até mesmo em doutrinas, mas está centralizada em Cristo. Cristo, o centro. Então, para Bonhoeffer, Cristo é o mediador do nosso relacionamento com Deus e com outros cristãos. Nenhum cristão pode desfrutar da comunhão à parte de Cristo. Não tem como. Porque se ele é cristão, se ele tem o Espírito Santo, Cristo está vivendo nele, na pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós somos atraídos a Cristo, somos atraídos também para a comunidade cristã. Afinal, a quem pertence a igreja? Fala bem alto. A Cristo. Então não existe aquela possibilidade daquele lema, Cristo sim, igreja não. Eu já vi pessoas com esse lema: eu sou cristão sim, só que eu não quero nada com Cristo, com a igreja. Não existe essa possibilidade. Cristo sim, igreja não, é uma incongruência. Não tem como isto, porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou pela igreja, e Cristo está com a igreja e defende a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer com a igreja, e Cristo virá para buscar a igreja como sua noiva. Amém? Então ame a igreja do Senhor Jesus, com todos os defeitos que ela possa ter. Mas agora em Cristo, olha o que diz Paulo aqui, Efésios 2,13. Agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando as paredes da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia de ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios 2, 13, 14. Olha aí, a obra de Cristo. As paredes de separação foram derribadas. As inimizades que existiam entre judeus,
cristãos acabaram. A igreja de Cristo, ela ama o povo de Israel. Ela ora por Jerusalém. Ela abençoa aquela nação. E ela sabe compreender as dificuldades que eles têm de entender esta nova revelação. Nem todos têm a mesma luz que Paulo teve, né, para pegar aqueles textos da lei e traduzi-los de uma forma agora renovada, com a luz do Espírito Santo de Deus. Muitos deles ainda estão lá na lei do Velho Testamento. Muitos deles não aceitam ainda o Hamashia ben Davi, o nosso Jesus, o Messias, o filho de Davi. Mas você que já tem esse entendimento, dê glória a Deus por isso. Tudo isto se torna possível por meio de Cristo, porque Cristo é a base da nossa comunhão. Atos capítulo 2, 42 diz que os cristãos primitivos perseveravam na comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esta era a vida deles lá, cristã. Muita união, muita unidade, nada separava eles ali. Perseguição chegava, entravam nas casas dos cristãos, prendiam, levavam para a morte, mas eles estavam lá unidos. Primeiro, união com Deus. A nossa união, diz a Bíblia, é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A sua comunhão é uma comunhão trinitária. É com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comunhão vertical. E a nossa comunhão também é horizontal, uns com os outros. E o Salmo 133 está falando dessa comunhão, uns com os outros. A Igreja Católica Romana colocou a instituição, ou seja, a igreja, encabeçada pelo Papa, no centro do cristianismo, e deixou de ser uma expressão da verdadeira eclésia. Foi um erro. Divisão, né? Não divisão, mas visão. Enxergaram desta forma a igreja. O protestantismo, por sua vez, pôs a Bíblia no centro. Até um dos lemas da reforma, sola scriptura, ou seja, somente a escritura. Agora, nem a própria Bíblia, como queriam os reformadores, deve ser o centro. O centro é Cristo, amém? É o próprio Cristo. A palavra é importante, a Bíblia é importante, sem dúvida, mas olha só, a igreja já existia antes da formação do cânon do Novo Testamento. Então, quando todos os livros foram separados como inspirados, a igreja já existia. A igreja vem antes. Cristo estabelece a sua igreja, começa a formar a comunidade. Os apóstolos depois vão relatar nos evangelhos, né? Paulo e outros, Pedro e outros vão escrever a doutrina cristã, mas a igreja já estava ali fundada e o alicerce, Cristo Jesus, amém? Essas coisas precisam sempre ser relembradas para nós. Terceiro pontinho aqui, cuidado com o idealismo da igreja perfeita. Raquel, existe igreja perfeita? Raquel está dizendo não. Quem discorda da Raquel? Ninguém? Existe igreja perfeita? Não. Perfeito só Jesus. Glória a Deus. Os sistemas de ideias dividem as pessoas. Acabam criando, né, barreiras. O Dietrich Bonhoeffer, ele alerta: cuidado com os ácidos do idealismo. Cuidado com os ácidos. Ácido corrói, não é? Então, cuidado com os ácidos do idealismo. Aquela imagem romântica que nós trazemos de comunidade, de igreja, de comunhão.
tudo está muito bem, enquanto o irmãozinho está concordando com você, né? Enquanto ele está perfumadinho. Mas o dia que ele chegar ali meio mal cheiroso, parece que a comunhão já não é a mesma. Você já não dá mais aquele abraço gostoso. E agora, durante quantos meses nós estamos impedidos de uma comunhão mais íntima, de abraçar, né, de exercer até o ósculo santo, um beijo respeitoso e tantas outras coisas que fazem parte da nossa comunhão. Então pense na igreja perfeita. Que quadro você faz da igreja perfeita? Pense um pouquinho aí. Que quadro você tem da igreja perfeita? Pensou? Alguns já pensaram, já deram um sinal aí. Ok. O pastor perfeito, não será que ele tem que ser? A mocidade perfeita, o grupo de louvor perfeito, o corpo diaconal perfeito, o ministério infantil perfeito, enfim, todos os ministérios da igreja, todos perfeitos. Muitas vezes nós fazemos um quadro que não condiz com a realidade, e nós vamos alimentando esse quadro, e às vezes nós sofremos, porque o quadro que nós vamos enxergando não bate, muitas vezes, com o nosso idealismo de igreja perfeita. É preciso destronar os ídolos da comunidade perfeita que criamos a partir do nosso idealismo. Destronar esses ídolos. Por quê? Os problemas vão surgindo, os escândalos, né, vão acontecendo, eles estão presentes dentro da igreja, e nós às vezes vamos nos frustrando, vamos nos aborrecendo, vamos permitindo que essas picuinhas afetem a nossa espiritualidade, e daqui a pouco nós estamos aí sem expressão, sem vida, estamos cantando por cantar, estamos sem desejo de adorar, já não temos mais aquela espontaneidade, aquela alegria, já não saltamos, não pulamos, não adoramos com alegria, e cantamos muitas vezes ali, sem vontade, porque esta não é a comunidade perfeita que eu queria. Olha aí, eu queria que fosse diferente, né? Todos nós temos o nosso modelo que nós formamos. A nossa luta não é contra pessoas, e sim contra o mal operante na vida das pessoas. Precisamos aprender a fazer distinção. A pessoa e os vícios, os problemas, as quedas, as coisas feias que nós encontramos na vida das pessoas. Bonhoeffer, ele dá a entender que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Falsas expectativas. Rick Warren, autor muito lido, ele afirma: quanto mais rápido renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça. Esse é o início da verdadeira comunidade. Igreja do Nazareno, comunidade paulista. E nós queremos realmente ser comunidade, ter esse espírito de comunidade, de amor, onde todos estão crescendo juntos, onde todos estão sendo tratados por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo. E aqui, nesta igreja, graças a Deus, se prega a palavra. Todos que têm subido aqui neste púlpito, têm entregue uma palavra com conteúdo, com base bíblica e doutrinária. Então, graças a Deus, zelemos por isso, zelemos pela união entre nós,
Este é um privilégio muito grande. Quantas pessoas que comentaram comigo, pastor, eu não estava mais suportando a ausência dos cultos. Como é preciosa a comunhão com o Espírito e com os irmãos em Cristo Jesus. Toda igreja deveria fixar ou afixar uma placa: pessoas perfeitas não precisam entrar. Este lugar é somente para os que admitem ser pecadores. Aleluia. Porque quando Jesus formou sua igreja, ele pensou em pecadores. Pecadores que não continuariam como pecadores, mas seriam transformados pelo poder regenerador da palavra e do Espírito Santo. Amém? Então este lugar é para pessoas assim. Pessoas que têm falhas, que são imperfeitas e que estão aqui em tratamento. Mais um pontinho. Nesta era humanista, o homem no centro. Muitas vezes Cristo fica de lado. Nesta era humanista, ame com o amor de Deus. Isso é um desafio muito grande, porque nós amamos muitas vezes com o nosso amor precário, amor humano, amor limitadíssimo, e nós precisamos amar com o amor de Deus, aquele amor que excede todo entendimento, aquele amor que é sublime, aquele amor que é indescritível. Nós precisamos amar com o amor de Deus. Por que Bonhoeffer falava isso? Porque ele suspeitava do amor que ele via no movimento nazista, amor pela pátria, e aquilo causou toda aquela tristeza, a defesa de uma raça pura, uma raça ariana. Então Bonhoeffer suspeitava desse amor pela nação, amor pelo poder, e esse amor, ele trouxe um desastre muito grande. Não era o amor que Deus queria, inclusive para a igreja da Alemanha daqueles dias, mas muita gente não percebeu isso aí. Em uma era de egoísmo e tribalismo, precisamos aprender a conviver. Era de egoísmo. Será que vivemos uma era assim? Cada pessoa por si, por sua própria conta, cada um preocupado só com o seu quintal, as suas coisas, e poucos preocupados com os outros. Mas graças a Deus por aqueles cristãos que se preocupam com os outros, que vão atrás, que correm, que dão uma ligadinha. Às vezes um simples telefonema já melhora o dia de alguém, já abençoa a vida de alguém. E hoje você tem todos esses recursos, e nem sempre você se lembra de usar esses recursos para a comunhão, para dizer para o outro que você, ou a outra, que você está preocupado com ele ou com ela. Então nós precisamos aprender a conviver, precisamos aprender a sermos suportes uns para os outros, aceitar o outro do jeito que ele é. É difícil isso? Aceite o outro do jeito que ele é, com as limitações que ele ou ela tem, com os problemas que ele ou ela tem, com as deficiências que ele ou ela tem. Você não precisa deixar de ser você para ser aceito no grupo social, porque você sabe que todo mundo vai chegar aqui e vai te amar do jeito que você é. Você não precisa fingir, não precisa representar. Aqui não é um teatro, nós não usamos máscaras, nós somos o que somos. Isso é maravilhoso, até no púlpito, somos o que somos, não precisamos representar. Não há super-homens, super-pastores, não, somos apenas dependentes da graça de Deus, aleluia. E se Jesus não fizer a obra, ninguém faz. Não há super pastores, não.
há pastores abençoados, ungidos, honrados, amados pela igreja e por Deus. Provérbios 4:18 poderia ser um norte para nós nesse processo de comunhão. Diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos em processo, né? Deus está trabalhando, lapidando. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O trigo está crescendo juntamente com o joio. Mateus 13:30. E não é lá no mundo não, é dentro da igreja. E Jesus mandou deixar crescer. Deixa crescer, não vai arrancar não, né? Porque depois, lá na consumação, na colheita, aí você vai ver, olha, era joio. Mas o trigo recolhido no celeiro de Deus. Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. Então nós precisamos fazer todos os esforços para manter a unidade do corpo. Assim como Paulo ensina, depois você pode ler o texto lá, ele é longo, 1 Coríntios capítulo 12, lá do verso 12 até o verso 25, Paulo ensina e diz ali que o corpo tem muitos membros, mas há uma unidade, há uma sinergia. Todos estão trabalhando no corpo neste momento. Se eu pisar aí no seu dedinho, o que vai acontecer? Você vai dar um grito aí. Por quê? Mas é só o dedinho. Mas ele está interligado no todo. Então Paulo diz lá que há membros mais fortes e membros mais fracos. Há membros que são mais honrosos e outros menos honrosos, menos decorosos. Mas todos têm a sua função. Amém? E assim no corpo, assim na igreja. Somos muitos, mas formamos um corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja. E para concluirmos, amados, seja grato a Deus pela comunhão. Seja grato a Deus pelas amizades que nós temos entre os irmãos, pelo companheirismo que há entre nós, pela cooperação mútua, pela sinergia que há na igreja de Cristo. E você está desfrutando de tudo isto. E isto é maravilhoso, e isso não pode ser quebrado. Quando esta comunhão é quebrada, o Espírito Santo se entristece, a igreja para de se alegrar. Graças a Deus que nós temos sentido esta comunhão entre os irmãos, entre toda a igreja, e nós precisamos zelar por isto aí, porque esta comunhão é uma dádiva de Deus para nós, para a igreja. Este autor de que falei, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu no ano de 1938, depois, infelizmente, ele foi martirizado, porque ele não foi com a grande massa da igreja da Alemanha na época, que concordou com o nazista, e ele foi fuzilado, ele foi executado. E ele escreveu o seguinte texto: corre-se o perigo de esquecer que a comunhão dos irmãos crentes é um presente gracioso de Deus, que pode ser tirado a qualquer hora. Olha aí. E ele foi como que um profeta, porque 5 anos antes ele escreveu isso aqui. E depois a igreja perdeu realmente a sua liberdade e o seu direito de comunhão. Nós precisamos preservar a nossa liberdade no nosso país, a comunhão que nós temos, a liberdade de se reunir, de o templo estar aberto, os templos e a obra de Deus crescendo neste nosso país. Vamos preservar isto aí.
E para finalizar, eu quero lembrar você aqui de um texto de Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 8, onde Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações a favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Aleluia! É assim que a igreja foi formada. É assim que os nossos líderes foram no passado. Pessoas que amaram aquelas igrejas, deram a vida por elas, sentiam saudades delas, compartilhavam nas suas cartas, como Paulo aqui na carta de Filipenses: eu os tenho em meu coração. Que coisa gostosa! Que coisa gostosa a comunhão! Que coisa gostosa sentir isto da igreja. Eu os tenho, Igreja do Nazareno, Comunidade Paulista, em meu coração. Amém? Sinto saudade, às vezes, quando alguns não vêm. Ontem mesmo, visitando ali irmão Mário, irmã Mertília, se estiverem ouvindo lá, um beijão, um abração carinhoso, ali compartilhando as dificuldades. Orem pelo irmão Mário, né? Ele tem passado uns momentos difíceis, emagreceu 12 quilos, mas está tudo bem, graças a Deus, já realizou os exames, mas estejam orando por eles ali, né? Então a gente sente isso, a falta de um, a falta de outro, e continuamente em oração. Então mantenham a comunhão, orem uns pelos outros, valorize a comunhão. Posso ouvir de vocês um amém? Valorizem a comunhão. Vocês já tomaram conhecimento de alguma revolta em algum hospício? Não? Eu também. Nunca houve, porque os loucos não se unem. Os loucos não se unem. Mas a igreja, ela é unida. E onde há união, ali o Senhor ordena a bênção. Amém. Aí está o segredo, viu? Está aí no Salmo 133. Porque ali, na união, na unidade, na comunhão, o Senhor ordena a bênção. Não deixe entrar divisões na sua vida. Conserte logo a brecha. Conserte logo a trinca, para que não haja divisões na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua empresa, porque onde há comunhão, unidade, união, ali o Senhor ordena a bênção. Deus nos abençoe. Pode apagar as luzes aqui, nós vamos cantar este cântico.